Existem questionamentos que são autênticos. Esses questionamentos a gente deve conversar sobre eles, né? Debater sobre eles, encontrar respostas. Existem questionamentos que, ao contrário, são questionamentos muito burros, são questionamentos idiotas. Existem questionamentos que são de um mau caratismo. Isso tudo nós vamos encontrar na apologética. E existem questionamentos infantis, de crianças de pré-escola, e eu vou mostrar para vocês neste vídeo, né? Um grupo ateu, um canal no YouTube aí ateu, em vez de questionar coisas inteligentes, eles vão fazer questionamentos idiotas. Uma tremenda de uma vergonha alheia. Eu vou colocar aqui para vocês assistirem e vocês vão ficar com a mesma vergonha alheia que eu fiquei quando assisti esse vídeo. Mas assim, é interessante, a gente deve tratar esses vídeos porque tem pessoas que são os desavisados, que não sabem sobre essas questões, né? E acabam acreditando, porque são pessoas que são levadas aí a todo vento de doutrina, né? Então vamos assistir primeiramente aqui o vídeo e depois a gente vai falar algumas coisas. Agora, se vai ter alguém aí que vai discordar que Jesus queimava a rosca, né? Olha só. Alguém aí discorda que Jesus queimava a rosca? Tem algum crente aí que discorda? Sim, a gente discorda sim. Porque eu não sei se vocês sabem, galera, tem livros apócrifos, né? Que vão dizer que Jesus, ele se pegava mesmo com os caras, meu irmão. De passar a noite pelado, briga de espada. Briga de espada. As primeiras comunidades cristãs, né? Os caras lá Vocês acham que na Bíblia os caras ficam falando assim: Ô varão! Ô varão! Você acha que isso é por quê? Onde? Eu queria que entrasse um crente aqui agora para me explicar isso. Como é que Jesus... Qual versículo? Estava chamando o outro lá de varão. Tá, qual versículo que tem o varão? Onde na Bíblia? Ele entrou quando Jesus estava queimando a rosca. Agora... Entenderam, né? Vocês viram que funcionou a nossa... Ele, agora que você colocou Dragon Ball, ele quer que você mude. Quer que você ponha pro... Não, Dragon Ball não pode deixar. Então é para botar o Jesus queimava a rosca, é isso? Não, é porque para mim tá o outro, não tá Dragon Ball. Para você tá Jesus queimou a rosca. Isso. Para você, para todo mundo mudou, menos para ele. Poder do Espírito Santo. Deixou lá Jesus queimando a rosca. A gente não crê. Tá. Questionamento totalmente infantil. Vamos falar um pouco sobre isso. Esse vídeo, não estou refutando ele, só estou te mostrando quão idiotas são essas pessoas, e essas pessoas não merecem resposta. Não merecem resposta, porque a resposta é simples. Um minuto você vai no Google e digita lá: o que é um varão? Eu falei isso agora. Vamos lá. O que é um varão? Wikipédia, varão. É chamado filho de varão, filho do homem. Daí se origina a palavra varonia, conceito presente na nobreza e na genealogia, representação de uma determinada pessoa através de sua hereditariedade. Pessoal, a palavra varão nem é bíblica, tá? A palavra varão foi criada depois. Depois foi induzida sucessivamente por linhagem paterna, tardiamente usado pelo Reino de Portugal, 1475, e depois pelo Império do Brasil. Bom, aqui é etimologia, né? É um termo proveniente de países do norte da Europa. É um termo germânico. Pessoal, vai vocês ali e leem. Olha, em segundos você consegue pesquisar e fazer a leitura do que é o varão. A palavra varão, ela veio depois dos textos bíblicos serem escritos. A primeira vez que aparece na Bíblia a palavra varão é em Gênesis, né? O homem é o varão e do varão foi feita a varoa. E a palavra varão ali é Adão, varão, homem. Então o termo homem. Depois, se perder, sei lá, 3 minutos aqui pesquisando, e eu descobri que existem versões da Bíblia em que uma palavra, um texto está a palavra varão e no texto está a palavra homem. Por exemplo, Lucas 8:41, esse que chegou um varão, né? Essa aqui é a versão revista e corrigida. Esse que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa. Então Jairo era um varão. Já na King James vai falar assim que eis que se aproximou de Jesus o homem chamado Jairo. Um varão chamado Jairo,
isso na Revista e Corrigida, e Almeida Revista e Corrigida, e na King James vai falar que é um homem chamado Jairo. Uma traz a palavra varão e a outra versão vai trazer a palavra homem. Ou seja, nós temos aqui duas versões de Bíblias, né, com dois termos diferentes. Isso acontece, pessoal, por uma questão de estilo, uma questão de estilo de leitura. Os tradutores, quando eles vão traduzir a qualquer livro, seja a Bíblia ou seja Shakespeare, tem que colocar uma linguagem em um estilo em que a gente possa incorporar dentro dessa leitura. Por exemplo, uma versão muito criticada da Bíblia é a versão da Nova Tradução da Linguagem de hoje, porque é uma tradução assim, muito moderna, e ela perde um pouco esse estilo, né? Esse brilho de a gente voltar no passado fazendo aquela leitura. Então tem uma regra para a tradução, mas também tem os estilos para se traduzir. A tradução, ela, além de tudo, é uma arte também. E não tem esse negócio de ô varão! Que na Bíblia os caras ficam falando assim: ô varão! Ô varão! Esse ateu criou isso e não perdeu nem 3 minutos pesquisando o que é varão, tá? Então a palavra varão que ele criou na sua imaginação, ela foi tardiamente usada, e hoje a gente vai ver então essa palavra aí na varonia, né, da nobreza. E é isso aí, respondendo a questão sobre varão, muito fácil, muito prático, e mostra que ateu não pesquisa. Eu acho que pouca parte dos ateus vão pesquisar alguma coisa. Se eles perdessem aí 2 minutinhos pesquisando, eles não passavam aí, então essa vergonha alheia. A outra questão, já que respondi aqui sobre varão, eles ficavam se pegando, falando varão, varão, como é que falou? É briga de espada. Soltou até um agudo assim, né? Você percebe que acho que nem ele acredita no que ele está falando. Essas questões sobre a primeira comunidade cristã ser taxada de homossexual, ela foi por uma falta de conhecimento sobre o que realmente os cristãos faziam. Sobre a questão de livros apócrifos, geralmente quando nós vamos pegar uma mentira de um fato, nós vamos ver o que temos de prova. Quando nós temos poucos fatos sobre alguma coisa e muitos fatos sobre uma coisa ao contrário, então a gente vai mostrar que aquilo não é a verdade. Por exemplo, nós vemos que os documentos sobre o cristianismo, né, do primeiro século são fartos, comparado aí com outros filósofos, que a gente tem poucos materiais para a gente poder fazer a leitura. No cristianismo nós temos muitos documentos e pouquíssimos documentos que são esses conspiratórios, que os ateus preferem pegar os conspiratórios e descartar os documentos aí reais, né? Essa questão sobre a briga de espada que esse ateuzinho falou aí, é porque havia uma falta de conhecimento sobre o que os cristãos praticavam. Os pagãos, eles não sabiam muito bem como é que era essa comunidade cristã. E tem uma carta, pessoal, uma carta aí de Plínio a Trajano, é bem interessante. Estou aqui aberta a tela do computador, não vou fazer a leitura porque ela é bem extensa. Mas basicamente o Plínio, o jovem, o moço Plínio, o governador de Bitínia, ele manda uma carta ao imperador Trajano para perguntar o que ele deve fazer em relação aos cristãos, porque ele não sabia como tratar os cristãos. Essa carta é dali próximo do período de Apocalipse, né? Apocalipse de João, tá? Quando João escreve o Apocalipse, é mais ou menos ali naquele período que Plínio ele envia essa carta a Trajano, e Trajano responde para Plínio essas questões que ele faz. Quais são as questões? É porque Plínio ele sabe que existe uma grande comunidade cristã crescendo, está em expansão, e Plínio não sabe o que fazer, porque ele deve torturar esses cristãos, ele deve obrigar esses cristãos a adorar a imagem do rei, né? Do imperador, deve conversar, deve prender. O que ele deve fazer? E Plínio então faz algumas observações interessantes, que é uma comunidade boa, ele ajuda as pessoas, né? Vai falar que eles não roubam, não adulteram. Então Plínio assim, indiretamente faz elogios a essa comunidade cristã.
E ele fala que ele foi até algumas pessoas cristãs e obrigaram, né, eles a adorarem a imagem, o busto, né, que era muito comum ali, adorar o busto do imperador, do Trajano. E os cristãos verdadeiros, ele fala isso, né? Na carta você vai ler isso. Os cristãos verdadeiros não adoram, mas aqueles que estão ali há algum tempo, né, sendo enganados, coisa do tipo, esses aí vão então adorar. Bom, Plínio, ele pega então alguns desses que voltaram ao paganismo e vai questionar eles. Plínio não vai forçar eles, não vai torturar eles para contar ali sobre o cristianismo, eles simplesmente vão falar, né? Depois você pode pesquisar no Google aí, a carta de Plínio Trajano, ela é meio curta, mas para ler aqui no vídeo fica muito extenso. Mas você lê isso aqui rapidinho, tá? Coisa que os ateus deveriam já ter feito, pesquisado um pouquinho, né? Vou dizer que no passado de costume, né, o que os cristãos faziam, né, de se encontrarem um dia fixo antes do amanhecer para cantar um hino a Cristo como a um Deus, e se comprometeram por juramento de não perpetuar qualquer crime, roubos, latrocínios e adultérios, e não faltar com a palavra dada, e não negar um depósito exigido na justiça. Findos esses ritos, tinham o costume de se separarem e de se reunirem novamente para uma refeição. E este, aliás, era um alimento comum e inofensivo. Esse alimento comum e inofensivo. Por que ele vai dizer então que esse era um alimento comum e inofensivo? Porque esse alimento, essa festa, né, esse alimento era chamado de festa ágape, a festa do amor. E existia nas redondezas ali uma teoria conspiratória, viu, ateus? Existia uma teoria conspiratória de que esses cristãos, eles tinham relações sexuais, porque os pagãos tinham já os seus cultos sexuais, as suas deusas, né? E as sacerdotisas ali estavam preparadas a oferecerem o seu corpo em sacrifício ali para aquela oferenda para aqueles deusas, né? Então, na ideia dos pagãos, no cristianismo acontecia a mesma coisa. As sacerdotisas, as mulheres, elas tinham relações sexuais, né? Os homens entre eles. Então essa festa do amor era uma festa sexual. E era uma mentira, né? Porque na verdade isso é uma ignorância. Da mesma forma que aqueles pagãos eram ignorantes, esses ateus aí também são. Agora, se vai ter alguém aí que vai discordar. A palavra ágape, que é amor, se você der uma pesquisada, existe 4 tipos de amor. Então existe o amor que é ágape, que é perfeito, incondicional e de Deus, né? Existe o amor filia, que é fraternal entre pessoas. Existe o amor eros, que é amor romântico, relação íntima entre homem e mulher. E existe o amor storge, né? O amor pelos familiares, o amor de família. Então, em grego, existe 4 tipos de amor. Quando a gente vai falar de uma coisa assim mais formal, mais acadêmica, uma escrita, então esse tipo de amor ele é separado. A gente vai destinar a palavra certa ao seu contexto correto. Mas quando a conversa é informal, é tipo um colega conversando com outro, as palavras elas são intercambiáveis. Você pode trocar esse tipo de amor. Você pode colocar o amor filia no lugar do amor ágape. E então, nesse contexto, as pessoas comuns, elas acreditavam sim, fielmente, que os cristãos tinham essa relação sexual. E da onde surgiu essa teoria? E da onde surgiu todos essas bizarrices aí, esses livros que o pessoal acredita que está correto, mas não quer ler a Bíblia e não quer ler os livros mais utilizados pelos cristãos, não faz nem questão de ler comentários bíblicos aí que respondem essas questões. Então, por pura ignorância, aquele povo do passado não conhecia muito bem o cristianismo, eles deduziam coisas erradas e então falavam coisas erradas a respeito dos cristãos, tá? E hoje acontece a mesma coisa, só que são os ateus, né? Percebe que os deus dos ateus aí, você viu a fotinho de fundo atrás do rapaz, né? Charles Darwin? Quando é a gente que tem uma coisa do tipo assim, nós somos idólatras, né? Quando são eles, é uma referência, né? Apenas uma referência, né? É que a gente gosta de Charles Darwin. Esses aí que são os deuses desse pessoal. Gente, então é isso. Quando eu tinha por volta ali de 15 anos de idade, eu adentrei, né? Por essas veredas aí do ateísmo. E eu fazia essas coisas quando eu tinha essa idade, quando eu era menino. Então a gente falava besteira sobre o catolicismo, sobre os evangélicos. Falava muita besteira, mas assim, tem um porém. Eu não tinha internet para eu poder pesquisar.
Eu não tinha internet, gente. A internet poucas pessoas tinham, pessoas que tinham mais dinheiro tinham internet, né? Naquela época era internet de escada, então não tinha como a gente ficar pesquisando. Então, naquela idade, jovem, muito bobo, eu ficava falando muitas besteiras, né? Foi passando o tempo, a gente foi deixando isso de lado e foi avaliando as coisas com um pouco mais de maturidade. Então, esse tipo de ateu não precisa de resposta. Essas respostas são para os cristãos, para mostrar como que eles são tendenciosos e não pesquisam. Por exemplo, tempos atrás, né, quando eu tinha o site lá do Clica Aqui Não, eu fiz um artigo falando sobre a questão do morcego, né? Quando há uma proibição do consumo de algumas aves, né, está lá o morcego como ave. Primeiramente, em Levítico lá a palavra ave e animais alados, né? A gente tem que primeiro mostrar que aves e animais alados, os ateus ficam dizendo, olha só, como que esses cristãos são burros, na Bíblia morcego está como ave, mas morcego é um mamífero. Só que o ateu não perde 2 minutos pesquisando por que ali, naquele contexto ali cheio de aves, está morcego junto, como um animal proibido de se comer. Primeiro, que é um animal alado, então está na lista correta. Segundo, o morcego naquela época era considerado uma ave mesmo. Tardiamente, muito tempo depois, que o morcego foi considerado mamífero. Isso aconteceu recentemente, quando eu estudava na escola. Todos os livros pedagógicos, livros acadêmicos, mostrava Plutão como um planeta. E depois, hoje, se você for pesquisar, Plutão não é mais um planeta. Mudou esse tipo de referência e a ciência vai mudando. Mas naquele contexto, os livros estavam corretos. Plutão era um planeta. E Deus não veio aqui para dar o conhecimento científico para os homens, mas o conhecimento sobre salvação, coisa que o ateu não quer. O ateu quer se salvar. Ele acha que é seu próprio salvador. Então existe aí uma religião no ateísmo, que é eu sou meu próprio Deus. Falta humildade, falta conhecimento, largar dessa arrogância que todo ateu sente, né? Ateu é seu próprio salvador. Bom, então finalizamos aqui. Foi um vídeo de vergonha alheia que eu fiz vocês assistirem aí. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de compartilhar esse vídeo, meus amigos. O YouTube está dando muito mais valor aos vídeos dos shorts, né? Coisas aí que não tem importância muito pra gente aqui. E esses vídeos de teologia e tudo mais, o YouTube não tá se importando muito com esses vídeos não. Então peço que vocês compartilhem esses vídeos aí, WhatsApp, Facebook. Peça para os seus amigos se inscreverem no canal para ajudar a gente. Então estamos voltando aí. Vamos gravar mais vídeos, tá? Com o tempo. Deus abençoe todos vocês.